Aproveitando que a gente está falando da presidente ou da ex-presidente Dilma Rousseff, ela, que agora é presidente do Banco do BRICS, se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, antes do início do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O André Anelli chega agora com as informações e vai contar para a gente então. E aqui está o Zé, do lado do Anelli. Daqui a pouco o Zé... o Zé voltou para o lugar dele lá e o Anelli está devidamente colocado no nosso telão agora. E Putin fez elogios ao Banco do BRICS. Hein, Anelli? Bem-vindo. Fez elogios sim, viu, Evandro? Muito obrigado pela recepção. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ditador russo Vladimir Putin disse estar feliz pela oportunidade de manter o diálogo com o Banco dos BRICS, que, segundo ele, pela primeira vez mostrou um lucro líquido significativo e está essencialmente se recuperando. Esse elogio foi feito após ele se encontrar então com a presidente do banco, a ex-presidente da República aqui do Brasil, Dilma Rousseff. Encontro esse que aconteceu, como você disse agora há pouco, né, Evandro? Antes do início do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. Pelas redes sociais, Dilma retribuiu essas gentilezas, dizendo que a conversa com Putin foi sobre o cenário internacional e a reconstrução do novo multilateralismo que reflita o mundo multipolar em que vivemos. Dilma ainda reforçou que o papel do Banco dos BRICS tem sido fornecer suporte e recursos aos países membros em suas moedas nacionais, diminuindo riscos para que não sejam afetados pela volatilidade das taxas de câmbio. O Banco dos BRICS é comandado por Dilma Rousseff desde abril do ano passado e a instituição busca, como a própria presidente descreveu, mobilizar capital, recursos para projetos de infraestrutura e crescimento sustentável em mercados em desenvolvimento, a exemplo dos próprios membros do BRICS, que seriam então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar da Rússia estar junta de outros países, então, nessa instituição econômica, o país, a gente relembra, tem tido grandes problemas em relação a sanções e também represálias por parte dos Estados Unidos e também da União Europeia, por conta principalmente da guerra contra a Ucrânia, a guerra que acontece no leste europeu. A presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, ela não teria tocado nesse assunto, acabou não se manifestando em relação a esse assunto também na postagem que ela fez nas redes sociais. Portanto, esse assunto teria ficado de fora dessa reunião com Vladimir Putin, que teria destacado então o papel realmente do banco em relação aos países emergentes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Gustavo Segré, quero começar contigo. Você gosta muito de analisar essas relações, né? O que você acha de um elogio de Vladimir Putin para a gestão de Dilma Rousseff no Banco do BRICS? É a mesma coisa que se elogiasse Daniel Ortega em Nicarágua, o presidente de Cuba, ditador, Venezuela. É irrelevante do ponto de vista da questão ideológica, né? Está me parabenizando o presidente, o ditador da Rússia, como muito bem mencionou André Anelli, o ditador da Rússia. Não estamos falando de um prócer da história contemporânea, mas faz parte. É uma questão integrante dentro dos bancos dos BRICS, lembrando que a ex-presidente Dilma Rousseff será presidente dos BRICS até 2025. E a partir de aí muda. E cada um dos participantes detenta 20% do capital integralizado dentro dos bancos. Mas eu preferia não ter um elogio do presidente russo, eu. O que você acha, Piperno? Sextou para Dilminha, paz e amor. Né? No mesmo dia ela tem o elogio do Tarcísio e do Putin. Confesso para você, e no caso do Putin não é uma figura política das minhas preferências. Mas o fato é que ele, queiramos ou não, ele é um dos acionistas do banco. Assim como Xi Jinping. Né? É a Rússia, é o país, não é? Não, ele. Sim, mas... É que às vezes alguém de uma tendência ideológica pensa que é dono da instituição, não é? Mas é o presidente. Ele até gostaria, mas não é. Mas como a gente... Ele gostaria de ser dono de tudo do qual a Rússia faz parte, mas não é. Como a gente está falando de um autocrata, se amanhã depois ele quiser, por exemplo, tirar a Rússia do banco, ele tira. Então, né? Ele é um representante importante disso. E não podemos esquecer também o seguinte: vai saber o volume de recursos que a Rússia amanhã depois vai precisar para se recompor desse esforço de guerra.
Porque é o seguinte, depósitos russos em bancos ocidentais estão congelados, são mais de 300 bilhões de dólares. Obviamente, um país imerso num esforço de guerra, como é o caso da Rússia, não deve estar nadando em dinheiro. O que você acha, Engane? O interesse é comercial? O interesse, eu diria que é mais geopolítico, Evandro. Eu tenho também uma série de críticas ao Putin, é um ditador, é um autocrata, mas é inegável a inteligência do Putin, a capacidade política dele e geopolítica. Ao mesmo tempo, ele tem boas relações com Israel e com o Irã. Para se ter uma ideia, é bem relacionado com o Oriente Médio praticamente inteiro. E aí, até por um erro americano, aproximou a Rússia da China. Ele também é bem relacionado com o Xi Jinping. Então ele faz um gesto ali, a presidente Dilma, elogiando a gestão dela. Ele não está fazendo um elogio técnico, ele está agindo politicamente para trazer cada vez mais o Brasil para o lado da Rússia, da China, fortalecendo geopoliticamente este bloco em contraposição aos Estados Unidos. O que você acha, Zé? O interesse dele é mais financeiro ou mais geopolítico, buscando ou tentando puxar o Brasil para essa rede de apoio, digamos assim, que mencionou o Gani? É geopolítica. O Putin não esconde, já falou para algumas pessoas que esse bloco aqui sul-americano é importantíssimo e estrategicamente definitivo, né, para um futuro, para o futuro da economia. Muita gente aposta aqui na nossa América do Sul. Eu aqui não entendo por que a América do Sul, eu gosto de repetir isso, nunca se desenvolveu, todos os continentes, a Europa explodiu, a América do Norte, nós aqui estamos marcando passo, né? Então é importante sim, para ele que se considera eterno, ele é dos que fala, se algum dia eu vier a faltar, né? Nos discursos dele. Se algum dia eu vier a faltar, ou seja, ele acha que é imortal e mais do que imortal, ele vai continuar para sempre como primeiro-ministro ou como presidente, né, da Rússia. Mas as relações dele com a Dilma são anteriores a isso, né? Uhum. Os dois fizeram um bom relacionamento quando quando Dilma era presidente e ele é eternamente presidente também. Eu me lembro que ele veio aqui no Brasil, passou um tempo aqui em Brasília e por 2 oportunidades esteve com a Dilma e inclusive numa recepção íntima no Palácio da Alvorada. Logo depois eu fui até conversar com a Dilma presidente, eu perguntei para ela assim, presidente, como presidenta, como é essa relação com o Putin, que ele é cheio de mistérios, trouxe a própria vodka, né? Trouxe a própria comida, como é que é esse mistério? E ela até falou assim, olha, de perto ninguém é normal. Aí até corrigi isso, não é Freud e tal. Enfim, os dois têm uma relação antiga e próxima. Boa pitada nessa história aí, hein, Zé? Sempre muito bom ouvir esses causos.